Olá, pessoal. Iniciaremos nessa aula de hoje o estudo da genética. O que vem a ser genética? A genética é o ramo da biologia que estuda os mecanismos de transmissão das características hereditárias. E é por esse motivo que comumente se faz a associação entre a palavra genética e a palavra hereditariedade. Então, mais uma vez, a genética é nada mais, nada menos que o estudo dos mecanismos de transmissão das características hereditárias que devem ser entendidas como sendo aquelas características que, além de serem determinadas pelo DNA, são transmitidas dos pais para os filhos. E é nesse contexto que a gente deve fazer uma associação entre o DNA e o material genético. DNA é material genético exatamente porque o DNA guarda as informações que são transmitidas dos pais para os filhos. Importante que vocês percebam que a cor dos nossos olhos é uma característica genética, que o nosso tipo de sangue é uma característica genética. A presença ou a ausência de um furinho no queixo também é uma característica genética. O nosso tipo de cabelo também é característica genética nesse mesmo contexto. São características que são determinadas pelo DNA que é material genético, e características essas que são transmitidas dos pais para os filhos. Observem. As informações que eu passei a vocês há pouco estão registradas nessa tela. A genética é o ramo da biologia que estuda o mecanismo de transmissão das características hereditárias essas que, além de serem determinadas pelo DNA, são transmitidas dos pais para os filhos. Como exemplos, a cor da pele, o tipo de sangue, a presença ou ausência de um furinho no queixo, o tipo de cabelo e assim por diante. Pessoal, eu tenho 10 conceitos básicos para apresentar a vocês a partir de agora. Conceitos esses, todos que serão utilizados no estudo da genética. Vamos a eles? O primeiro conceito é o conceito de gene, ou gen, que é um segmento da molécula de DNA que tem a capacidade de determinar uma característica genética. Então, isso significa que nós herdamos dos nossos pais genes ou gens que determinaram as diversas características genéticas que nós apresentamos. Esses genes são transmitidos dos pais para os filhos através dos gametas. O espermatozoide, carregando genes paternos, se une ao ovócito 2, carregando genes maternos. E dessa união, forma-se o zigoto, que irá carregar tanto genes paternos quanto genes maternos. Zigoto esse que, ao se multiplicar, ao se dividir por mitoses, dará origem a um novo organismo. Esse termo gene é o termo que justifica a palavra genética, uma vez que o gene é o segmento da molécula de DNA que determina uma característica genética. Os genes se localizam em locais altamente específicos dos cromossomos. Cada local do cromossomo onde o gene está localizado é denominado locus gênico. Você consegue visualizar isso na imagem presente nesta tela. Observem. Eu tenho 2 cromossomos representados, cromossomos esses que são semelhantes na forma e no tamanho, e que dessa maneira são denominados cromossomos homólogos. Então, o que vem a ser cromossomos homólogos? Cromossomos semelhantes na forma e no tamanho, que estão dispostos aos pares nas células diploides ou nas células 2N do indivíduo.
Ao observar com atenção a imagem, vocês conseguem perceber que cada um desses dois cromossomos tem uma bolinha branca localizada na porção mais inferior do cromossomo, de cada cromossomo. Cada bolinha branca dessa é chamada centrômero, de modo que centrômero deve ser entendido como a estrutura que divide o cromossomo em braços. Cada um desses dois cromossomos apresenta dois braços, separados pelo centrômero, como vocês podem observar, e observem ainda que em cada um dos dois cromossomos do par de homólogos, nós temos um local específico indicado. Cada local desse é chamado locus gênico. Então, mais uma vez, o locus gênico é o local do cromossomo onde se localiza o gene. Eu tenho nessa imagem dois loci gênicos representados, uma vez que o plural de locus gênico é loci gênicos. O terceiro conceito é esse que se apresenta na tela para vocês. O que são cromossomos homólogos? São cromossomos semelhantes na forma e no tamanho, como eu mostrei na imagem anterior, que se encontram sempre dispostos aos pares nas células diploides ou nas células 2N do indivíduo. Observe essa imagem. Nós temos aí o cromossomo 1 e o cromossomo 1', que são cromossomos homólogos, semelhantes na forma e no tamanho, e que vão se dispor aos pares. Eu tenho o cromossomo 2 e o cromossomo 2', que também são cromossomos homólogos, e o mesmo acontece com o cromossomo 3 e o cromossomo 3'. Observe que, na verdade, esse núcleo representado aí é o núcleo de uma célula 2N. Por quê? Porque somente as células 2N apresentam cromossomos homólogos. E nesse núcleo representado, eu posso afirmar que 2N é igual a 6. O que significa dizer que 2N é igual a 6? Que nas células 2N de um organismo dessa espécie representada, estão presentes 6 cromossomos, formando, no caso, 3 pares de cromossomos homólogos. O par 1 e 1', o par 2 e 2', e o par 3 e 3'. Na sequência, observe o conceito de genes alelos. Genes alelos são aqueles que ocupam posições correspondentes em cromossomos homólogos. Observe que os genes estão representados por letras, de modo que nós temos nessa imagem gene representado por letra maiúscula e gene representado por letra minúscula. Observe ainda que os genes azão e azinho estão ocupando posições correspondentes em cromossomos homólogos. Então, o gene azão e o gene azinho são genes alelos. O mesmo acontece com o gene Bzão e o gene Bzinho, ocupando posições correspondentes em cromossomos homólogos, de modo que Bzão e Bzinho também são genes alelos, e na imagem da direita, os dois genes Czão também ocupam posições correspondentes em cromossomos homólogos, de modo que, dessa maneira, os dois genes Czão também são genes alelos. Observe ainda que se o gene azão determina a característica cor da pele, o gene azinho também irá determinar a característica cor da pele. Se o gene Bzão determina a característica tipo de sangue, o gene Bzinho também irá determinar a característica tipo de sangue. Se o gene Czão determina a característica cor dos cabelos, o outro gene Czão também irá determinar a característica cor dos cabelos. Conclusão: os genes alelos determinam a mesma característica. De modo que sempre que nós tivermos dois genes alelos, um deles é proveniente do pai
e o outro é proveniente da mãe. Guardem bem essa informação que ela vai ser muito importante na sequência. Sempre que eu tiver dois genes alelos, um deles é herdado do pai, a partir do espermatozoide, e o outro é herdado da mãe, a partir do ovócito 2. O que vem a ser homozigoto ou puro, sob o ponto de vista genético? Um indivíduo homozigoto ou puro é aquele que apresenta genes alelos iguais para uma ou mais características. Eu coloquei dois exemplos para vocês, que vocês podem perceber que, quando eu tenho dois genes azão, eu reforço com vocês que um deles foi herdado do pai, o outro foi herdado da mãe. Quando eu tenho dois genes bezinho, da mesma maneira, um deles foi herdado do pai, o outro foi herdado da mãe. Por convenção na genética, toda vez que um gene for representado por letra maiúscula, ele é denominado gene dominante. E toda vez que um gene for representado por letra minúscula, ele é denominado gene recessivo. Observem que no primeiro exemplo, azão, eu tenho dois genes representados por letra maiúscula. Eu tenho dois genes dominantes. E é por esse motivo que o azão representa um indivíduo homozigoto dominante. Na representação abaixo, no bezinho, eu tenho dois genes recessivos representados, indicados por letra minúscula. E nesse contexto, o indivíduo é homozigoto recessivo. Contrariamente ao homozigoto, o indivíduo heterozigoto, também chamado de híbrido, é aquele que apresenta genes alelos diferentes para uma ou mais características. Vocês podem observar no exemplo um gene dominante e um gene recessivo. E dentro daquela mesma ideia, sempre que eu tenho dois genes alelos, seja no indivíduo homozigoto, seja no indivíduo heterozigoto, um desses genes é herdado do pai e o outro é herdado da mãe, como eu te mencionei na tela anterior. Observe as duas representações que eu coloquei no alto como observação para vocês. Se eu tenho um indivíduo azinho, bezinho, você concorda que esse indivíduo é heterozigoto para o primeiro par de genes, azinho, e homozigoto recessivo para o segundo par, bezinho. É importante que vocês tomem conhecimento dessa representação, porque os genes podem ser representados a partir de sequências, às vezes muito grandes, para representar diversas características genéticas de um indivíduo. Observe que na sequência de baixo, nós temos 3 pares de genes, indicando 3 características genéticas. O par Gzinho é um par homozigoto recessivo. O par Mzinho é um par heterozigoto. E o par Pzinho é um par também homozigoto recessivo. Nós temos, então, 3 características genéticas representadas. Gzinho é um par de genes que determina uma característica. Mzinho, um par de genes que determina outra característica. E Pzinho, representando uma terceira característica. Como disse a vocês há pouco, os genes são representados por letras. Ora aparecem letras maiúsculas, ora aparecem letras minúsculas. Toda vez que o gene for representado por letra maiúscula, ele será chamado de gene dominante. O gene dominante é aquele que vai se manifestar tanto no indivíduo homozigoto quanto no indivíduo heterozigoto. Por exemplo, se eu tenho azão, eu tenho
dois genes azão dominantes que irão determinar a presença de pigmentação na pele. E dessa maneira, se eu tenho dois genes azão, ou se eu tenho um gene azão e um gene azinho, esse gene azão sempre irá se manifestar. Por quê? Porque ele se manifesta tanto no homozigoto, ou seja, no indivíduo azão-azão, quanto no indivíduo heterozigoto, que é o indivíduo azão-azinho. Então, o gene dominante tem a sua manifestação tanto no indivíduo homozigoto quanto no indivíduo heterozigoto. Eu vou te dar um exemplo disso na tela seguinte. Diferentemente do gene recessivo, que vai se manifestar apenas na ausência do gene dominante. Exatamente porque, se o gene dominante estiver presente, o gene dominante tem a capacidade de inibir a manifestação do gene recessivo. Então, dessa maneira, o indivíduo que não apresenta pigmentação na pele, que é um indivíduo albino, ele não pode apresentar o gene azão. Ele vai apresentar, então, dois genes azinho. Dessa maneira, quem é albino tem dois genes recessivos azinho, um herdado do pai e um outro herdado da mãe. E o indivíduo que não é albino, ou seja, o indivíduo que é pigmentado, né, que apresenta a pigmentação da pele, ele pode apresentar dois genes azão ou apresentar um gene azão e um gene azinho. Vocês observarão uma situação semelhante a essa na tela seguinte. Pessoal, observem os dois últimos conceitos. Genótipo é o conjunto de genes que determinam uma ou mais características, enquanto o fenótipo é a característica determinada pelo genótipo. A melhor forma de vocês compreenderem esses dois últimos conceitos é através de um exemplo. Então, observem. Sabendo-se que o gene cesão dominante determina cabelos escuros e o gene cesinho recessivo determina cabelos claros, nós devemos interpretar tal situação da seguinte forma. Se um indivíduo apresenta dois genes dominantes para a cor dos cabelos, ou seja, se ele tem um genótipo cesão-cesão, os seus cabelos serão escuros, porque o gene cesão determina cabelos escuros. Se um indivíduo apresenta um gene dominante e um gene recessivo para a cor dos seus cabelos, nós já sabemos que o gene dominante inibe a manifestação do gene recessivo. Dessa maneira, se o indivíduo tiver genótipo cesão-cesinho, o gene cesão irá inibir a manifestação do gene cesinho. E dessa maneira, o indivíduo também terá cabelos escuros. E, finalmente, se um indivíduo apresenta dois genes recessivos, com genótipo cesinho-cesinho, os seus cabelos serão claros, uma vez que não está presente o gene cesão para determinar a ocorrência de cabelos escuros. Então, dessa maneira, vocês percebem facilmente que a primeira coluna dessa tabela apresenta conjunto de genes que determinam uma característica, que é o que nós chamamos de genótipo. E na coluna da direita, nós temos a característica que é determinada pelo genótipo. Dessa forma, fenótipo é a característica determinada pelo genótipo que resulta da interação do genótipo com o ambiente. Eu posso te dar exemplo disso. Se o indivíduo, por exemplo, altera a cor dos seus cabelos através de uma tintura, ele está alterando o seu fenótipo, mas o genótipo continua o mesmo, ou seja, houve uma ação do ambiente, uma ação externa, para que o fenótipo fosse determinado. Se o indivíduo toma sol
e fica com a pele bronzeada, ele teve uma ação do ambiente modificando o seu fenótipo. Não é à toa que as modificações do fenótipo são modificações reversíveis. O indivíduo toma sol e fica bronzeado, a pele tende a voltar à sua coloração inicial. O indivíduo pinta os seus cabelos e altera a cor dos seus cabelos, com o passar do tempo, a tendência é a coloração dos cabelos voltar à situação inicial. O indivíduo coloca uma lente de contato e altera a cor dos seus olhos, ele modificou o fenótipo. Se ele retira a lente de contato, obviamente a característica volta à sua condição inicial. Isso reforça a ideia de que o fenótipo é o resultado da interação do genótipo com o ambiente. Pessoal, observe essa questão do vestibular da FUVEST, que vai aplicar alguns conceitos que nós mencionamos. 2 clones de mudas obtidas a partir de um mesmo clone de plantas verdes foram colocados em ambientes diferentes. Então, observe que são 2 clones obtidos a partir de um mesmo clone de plantas verdes, ou seja, a carga genética é a mesma por se tratar de clone. Um claro e outro escuro. Depois de alguns dias, as plantas que ficaram no escuro estavam estioladas, ou seja, plantas pobres em cor, mais longas que o normal, o que significa que os 2 grupos apresentavam. Então vejam bem, são 2 clones de mudas obtidas a partir de um mesmo clone de plantas verdes, o que vem então nos indicar que a carga genética é a mesma, ou seja, o genótipo é o mesmo, uma vez que genótipo é o conjunto de genes que determinam uma ou mais características. Só que vocês observam que, na verdade, um dos clones foi colocado no claro e o outro colocado no escuro. Depois de alguns dias, houve uma variação. O ambiente fez com que as plantas que estavam no escuro se tornassem estioladas, o que significa que o fenótipo foi modificado por uma ação do ambiente. Ou seja, um dos grupos de planta se tornou estiolado e o outro grupo não, o que reforça a ideia de que o fenótipo é o resultado da interação do genótipo com o ambiente. Então, respondendo à questão, o que significa que os 2 grupos apresentavam o mesmo genótipo, por serem clones, mas fenótipos diferentes por uma ação ambiental, o que confirma como resposta dessa questão a alternativa A. Com isso, nós fechamos a nossa primeira aula de genética e daremos sequência a esse conteúdo na nossa próxima aula. É isso aí, pessoal. Até a próxima para vocês.